Boa tarde, amigos. Para mim, mais uma vez, é uma grata satisfação estar de volta a essa casa. Agradeço ao convite merecido em nome de Geisa, estendendo esse agradecimento aos trabalhadores deste santo lugar, desejando vida longa aos trabalhos aqui e em outras localidades onde a Casa do Caminho espalhe os seus frutos, agradecendo também a espiritualidade superior amiga que sempre nos assiste nas nossas dificuldades e nos nossos trabalhos, e a presença de todos vocês que se disponibilizaram para essa tarde juntos reflexionarmos sobre o Evangelho de Jesus numa passagem intrigante e especial. Há mais de 2000 anos, Jesus, com seu profundo conhecimento sobre a alma humana, advertiu-nos sobre os desafios que precisaríamos empreender e que, particularmente, essa é uma opinião pessoal, a transição planetária começou desde aquela época. Sabendo-nos vacilantes, frágeis, vulneráveis, ainda muito possuídos pela nossa natureza animal, como vai elucidar Kardec em O Livro dos Espíritos, e necessitados de nos espiritualizar, o que significa fortalecer através dos nossos comportamentos a nossa natureza espiritual. Jesus, com sua linguagem parabólica, inclusiva, democrática, como um amigo que é justo, clemente, conhecedor das nossas necessidades e que realmente deseja o melhor para nós. Não a satisfação dos nossos desejos mais imediatos, mas dos planos divinos ao nosso respeito. No capítulo 24 de Mateus, nos deixa o sermão escatológico ou sermão profético. Todas as vezes que nós nos depararmos com a palavra escatológico, saibamos que se trata de uma espécie de profecia apocalíptica, não necessariamente referindo-se ao fim do mundo, um fim trágico, um fim que tem sido, por exemplo, objeto de peças cinematográficas de Hollywood, que tem diversos filmes falando sobre o fim dos tempos, a invasão do planeta de extraterrestres, a Terceira Guerra Mundial e afins. Mas o fim de um ciclo, o fim de um processo de amadurecimento, um fim que nos leva a atingir a finalidade de uma etapa do nosso processo de humanização. Porque, em verdade, nós somos humanos, mas ainda estamos aprendendo a nos tornar humanos, qual o nosso modelo indefectível. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer que Jesus encerra a humanidade integral, justamente por já ter passado por todos os processos que nós ainda haveremos de passar. E ele é modelo justamente por isso, porque através não apenas das suas palavras e dos seus ensinos, mas pelos seus atos, ele demonstra na prática aquilo que nós estamos ainda em vias de testificar e demonstrar através das nossas ações. Então, no capítulo 24 de Mateus, de uma forma intrigante, ele vai nos advertir sobre alguns acontecimentos que iriam nos assustar. Mas ele não faz isso para criar alarme, para nos deixar aturdidos, para que a gente ficasse demasiadamente preocupado e ansioso em relação ao que iria acontecer. Ele fala isso justamente para que nós possamos nos recordar que a nossa fortaleza verdadeira não está em nada de ordem material, porque Jesus não falava para corpos que iriam perecer, mas para espíritos imortais que viveriam para sempre. E como a mensagem lida por Geisa no início dessa reunião, assim como nós esperamos muito da espiritualidade superior, a espiritualidade superior também espera muito de nós. Não que ela precise exatamente do nosso esforço, mas o Evangelho é colocado como uma espécie de redenção para a criatura humana, como uma rimo, uma diretriz, uma bússola, uma baliza de luz, todas as vezes que nós estejamos com dúvidas em relação aos caminhos que nós vamos perseguir.
Jesus não tinha a menor necessidade, como Filho unigênito de Deus e Espírito perfeito, puro, de contar com a colaboração de 12 discípulos, não obstante os seus méritos pessoais e o fato de estarem preparados para a tarefa, atabalhoados, imperfeitos, indecisos, vacilantes, como, guardadas as devidas proporções, nós também somos. Jesus o faz por um motivo muito especial. Não apenas satisfazer a vontade de Deus, mas satisfazer a vontade de Deus na medida em que Ele instaura com esse simples ato a lei de cooperação, dizendo para nós que nenhum de nós somos folhas secas, sussurrando ao sabor do vento sem rumo, que Ele está no leme desse barco e que nós precisamos começar a nos sentir seguros a partir do momento que a gente começa a sentir Deus e a sua presença em nossas vidas. Por mais que a tempestade do lado de fora leve o barco onde nós estejamos a agitações, turbulências e que o medo se assenhoreie de nós, precisamos recordar que aquele que zela por nós não dorme, embora pareça. Então Jesus, ao escolher os seus 12 discípulos, que mais tarde se tornam os apóstolos, lega para a humanidade não apenas a importância da lei do trabalho em equipe, da lei do esforço colaborativo, mas mostra que, como ele não buscou habilidades e competências prévias nos apóstolos, ele também não está buscando que nós já estejamos preparados. Nós vamos nos preparando à medida que vamos atravessando as situações difíceis que são narradas no sermão profético. Então, nenhum de nós subestime as próprias capacidades, paralise-se pelo medo, achando que não tem condições de enfrentar as dificuldades que se apresentam hoje, não só no nosso país, como no mundo. Não só temos condição, como o Cristo espera a nossa coragem e poder de decisão para continuar a andar com perseverança e caridade. Então vamos agora ao texto. Mateus capítulo 24, versículos 1 a 14. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele lhe respondeu: vedes tudo isso? Em verdade, eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram lhe pedir em particular: Senhor, dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim dessa época? Jesus, então, lhes respondeu: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: o Cristo sou eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Haveis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado, para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fome e terremotos em todos os lugares, mas tudo isso será ainda o princípio das dores. Nesse tempo, vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas, e surgirão falsos profetas em grande número, e estes enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A gente imagina a cara dos discípulos ouvindo essas coisas. Nós, lendo esse texto no século XXI, ficamos assustados. Imagina naquela época. Jesus era assim, ao lado da mensagem consoladora, do lenitivo,
da sua companhia sempre amistosa, do fato dele sempre ter aquela palavra de auxílio independente da necessidade humana, também o seu verbo era revestido de muita energia, de muita gravidade. Ele não escondia a dificuldade de ser cristão naquela época e nas épocas por vindouras. E nós sabemos que em meio às suas manifestações havia tanto a linguagem direta em alguns trechos, como sobretudo a linguagem figurada. Então, dentro das nossas naturais limitações, vamos tentar interpretar parte a parte desse texto lido. Primeiro ponto, Jesus sai do templo e os discípulos lhe alcançam para que ele pudesse fazer alguma observação sobre as construções do templo. E ele responde que toda aquela imponência, toda aquela fortaleza, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a Jerusalém ou de ver vídeos sobre as construções são formadas de pedras imensas. É difícil hoje, com a tecnologia na engenharia que a gente tem, na engenharia civil, imaginar como há 2000 anos aquelas pedras imensas, extremamente pesadas, eram não apenas deslocadas, como colocadas, e sedimentadas de uma forma extremamente perfeita. Então Jesus olha para aquela construção imponente e diz que nada daquilo permaneceria de pé, que tudo seria destruído. Sobre esse primeiro trecho, é lógico que nós acreditamos particularmente que há uma interpretação literal dos termos. Ele faz uma observação para um templo de pedra e Jesus sempre nos convidou ao exercício de comunhão íntima, ou seja, de identificação própria, interior com Deus, sem que nós tomássemos intermediários externos para esse mistério, para que a gente cultivasse uma postura meditativa, de oração e de vigilância, transformando o nosso coração no verdadeiro templo. Um templo que precisaria ser cuidado, um templo que seria palco do exercício dessas mensagens de vida, de esperança, de amor, de caridade, através dos nossos próprios atos. Então aqui há uma denúncia. Os judeus, especialmente os fariseus, naquela época, eram autores de verdadeiras guerras, de dissensões infrutíferas e perturbadoras com respeito ao lugar onde Deus estava. E para eles, o Templo de Jerusalém era um lugar santo que merecia todas as observações, todos os cuidados, e cuidados muitas vezes excessivos, cuidados exteriores que diziam respeito a ornamentos, a coberturas, incluindo pedras de mármore, ornamentos de ouro, uma opulência externa, sem necessariamente a identificação dos próprios profetas do Antigo Testamento, que se colocavam de uma forma corajosa, aguerrida, com uma fé irrestrita no Altíssimo, e acabavam transformando isso também através dos seus atos, demonstrando a fé que eles tinham e que manifestavam em relação aos seus semelhantes. Então aqui nos parece uma crítica, principalmente aqueles nós que estamos muito mais presos ao que os nossos olhos conseguem ver, como se isso fosse a identificação de algo extremamente palpável. Jesus, em outras palavras, ao que nós entendemos, dizia: os sentidos te enganam. Muitas vezes você acredita que a sua fortaleza está nas posses materiais, está inclusive nos enlaces consanguíneos que foram surgidos nessa vida, na experiência familiar. Aquelas pessoas que dizem: para minha família é tudo, para aqueles que me são desconhecidos, que estão da porta para fora, nada. Muitas vezes nós achamos que os postos de prestígio, de poder, que muitas vezes a fama que nós temos, essa é a verdadeira fortaleza. Então Jesus utiliza o Templo de Jerusalém como esse marco de tudo aquilo que nós erigimos do lado de fora e que nos é espantoso, que aguça os nossos sentidos
mas que não sobrevive com o passar do tempo, porque tudo que é de ordem material, absolutamente tudo, essa casa, o nosso corpo, o nosso carro, tudo que é de ordem material está destinado à destruição. Um dia deixará de existir. Jesus vem, portanto, com um reino, uma proposta de construção de reino divino invisível aos olhos materiais. Ele nos convida a esse olhar para dentro, para os nossos próprios conflitos, para os nossos bons sentimentos, para as nossas ações de caridade, para todo o bem que a gente pudesse fazer. E por mais que essas fortalezas aguçem os nossos sentidos e nos chamem a atenção, é importante que a gente identifique quais são as verdadeiras fortalezas. E, dentro disso, nos cabe refletir hoje, em 2022. Quando eu estou sem recursos materiais para que eu possa seguir adiante, o que me faz seguir? Qual o sentido da minha existência? Qual o significado de tudo quanto possuo? Qual a minha missão nesse momento no planeta? Dentro do meu círculo familiar, dentro da profissão que eu escolhi, para a qual muitas vezes eu trabalho 8, 10, 12 horas ou muito mais, e que eu, portanto, dou a minha própria vida. É nisso que eu coloco as minhas fortalezas? E se isso, por algum motivo, precisar deixar de existir? E se uma enfermidade se acercar de mim e me colocar prostrada em cima de uma cama, onde estará minha fortaleza? E se um revés material ocorrer na minha vida e todos os meus provimentos, digamos assim, colocados em aplicações, em dividendos na poupança, aplicados em imóveis, carros, seja lá quais forem as propriedades, se eu perder tudo isso? Porque a gente sabe que isso pode acontecer. Qual o controle que a gente exerce sobre as coisas de ordem material? Particularmente, quase nenhum. E onde estará a minha fortaleza? Minha vida acaba? Se eu tiver a minha liberdade cerceada, por qualquer razão que seja, como por exemplo a pandemia, em que nós tínhamos, quem tinha, dinheiro no banco, possibilidades de viajar, mas não tínhamos a possibilidade de fazê-lo por conta das restrições impostas na maioria dos países em nome da preservação da saúde pública. O que a gente faz em relação a isso? A gente deprime? Fica ansioso? Perde a razão de viver? Então Jesus nos faz pensar onde nós colocamos as nossas fortalezas, porque a vida continua. Esse é apenas um fascículo muito estreito de um compêndio de reencarnações solidárias que nós ainda haveremos de ter. E a cada uma nós estamos convidados à generosidade, a aprender a ceder. Ceder de nós mesmos, ceder do que possuímos, para que nós possamos usufruir enquanto temos, mas para que não nos tornemos escravos disso que um dia não estará mais aqui. E isso é interessante porque também tem um aspecto literal. A gente sabe da destruição de Jerusalém no ano 70. Antes, no ano 64, como Emmanuel nos elucida na obra Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 10, ao encontro do Mestre, ele vai dizer: na manhã de 16 de junho de 64, irrompeu um violento incêndio nas proximidades do grande circo, abrangendo toda a região do bairro localizado entre o Célio e o Paladino. O imperador Nero estava de férias em Âncio quando irrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada, pois a verdade é que, desejoso de edificar uma cidade nova com os imensos recursos financeiros que chegavam das províncias tributárias, Nero projetara um incêndio famoso, assim vencendo a oposição do povo que não desejava a transferência dos santuários. Não sei se vocês conseguiram entender. Nero, conforme Emmanuel nos narra, planejou o incêndio de 64 justamente para que os celeiros, numa linguagem de uma das parábolas de Jesus,
fossem queimados para que ele pudesse construir celeiros maiores. O dinheiro, nos impostos que ele extorquia à sociedade da época, era tamanho que ele queria aumentar o seu poder e, por conta disso, acabou tendo esse plano diabólico que espalhou terror e promoveu um verdadeiro genocídio à sua época. Anos mais tarde, em 70, ocorre uma grande revolta judaica, justamente motivada pelos grandes abusos de poder por parte das autoridades romanas, a mando, evidentemente, do imperador Nero. A miséria era crescente, principalmente entre os filhos de Israel. Jerusalém, então, foi tomada por Tito, que estava escalado para ser o futuro imperador, filho de Vespasiano. Vespasiano andava em Roma junto a Nero e havia criado uma verdadeira estratégia de terror. Primeiro, o interrompimento do abastecimento de alimentos na cidade de Jerusalém, para que as pessoas, pela fome, pelo desespero, se enfraquecessem e ficassem loucas. Depois de abatidas e de vulneráveis, ele colocou de 60 a 80 mil soldados romanos na cidade de Jerusalém, que atearam fogo na cidade, ocuparam e saquearam os domicílios e as propriedades, destruíram as muralhas, os povoados, assassinaram homens em massa e mulheres e crianças foram deportadas como escravas para serem vendidas. Percebe o que eu disse? E se a sua liberdade for cerceada? Vocês acreditam que essas mulheres e crianças imaginaram que isso iria acontecer? E se aquilo que você erigiu como patrimônio de uma vida toda fosse saqueado? Ninguém esperava que o Império Romano fosse utilizar a sua truculência e o seu poder de dominação para fazê-lo. Mas aconteceu. E nessa situação, onde está a nossa fortaleza? Jerusalém no ano 70 foi reduzida a pó, a ruínas, exatamente como o Cristo antecipou no seu sermão escatológico. Então, o que a gente observa? As palavras de Jesus valem para o futuro imediato, mas também para o futuro um pouco distante, que possivelmente é o nosso presente de agora. Não necessariamente de uma forma literal, como a gente observou, mas a gente também está observando a destruição de muitos impérios. Impérios de saber, impérios sociais, impérios políticos, impérios de idealizações, que muitas vezes a gente faz e é obrigado a rasgar à custa de muito sofrimento. Prosseguindo no texto, Mateus vai dizer que quando Jesus esteve sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhes, em particular, que ele apontasse alguns sinais com respeito à sua vinda. E nesse ponto é importante a gente recordar que pela tradição judaica, eles acreditavam na ressurreição, que todos iriam morrer, entrar num sono e no dia do juízo final, eles seriam divididos entre aqueles que viveriam a vida eterna e aqueles que feneceriam para sempre. E este momento seria marcado pela parúzia, ou a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Jesus está falando para os seus discípulos, que acreditavam que ele é o Cristo, ele é o Messias. Então, os cristãos, naquela época, acreditavam que a parúzia era o retorno de Jesus, para que fosse colocado tudo no seu devido lugar e para que os justos e os santos tivessem, então, a sua posição no reino dos céus, junto a Deus, em toda a sua glória. Então, os apóstolos perguntam a Jesus qual o sinal desse momento, qual o sinal desse retorno, para que eles estivessem preparados, ou se não alcançassem esse tempo, os seus sucessores, os seus descendentes, conseguissem identificar qual seria esse momento do juízo final, da grande mudança, da morte de um tempo de dores, de aflições, de vicissitudes, para o início da glória. E Jesus responde: atenção,
para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu. Aí aparece Kardec, 18 séculos depois, falando sobre, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade da doutrina espírita. Nesse texto, que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer o seguinte: sempre soubemos que a mensagem do Espiritismo é ditada pelos Espíritos, e que os Espíritos nada mais são do que os homens que antes estiveram conosco, compartilhando desse espaço no planeta de provas e expiações e que agora estão na verdadeira vida, no mundo espiritual. Por isso, nós sempre tivemos o cuidado de eleger a razão como métrica de análise daquilo que promana dos espíritos e não aceitar tudo tacitamente, sempre submeter ao crivo da lógica, da racionalidade, sem paixões, sem fanatismos. E aí a gente vem para 2022, numa pesquisa recente, publicada pelo cientista político Renato Dolci, que ele vai dizer que das mensagens divulgadas e compartilhadas em redes sociais, nós compartilhamos 70 vezes mais mentiras do que verdades. Veja como, de fato, a mensagem de Jesus e a sua exortação à vigilância é tão cara para nós. Era aquela época, há 2000 anos, e ainda hoje o é, pois nós nos deixamos enganar pelos nossos sentidos, pelas nossas convicções, às vezes acreditando nas mensagens que estão mais coadunadas com a forma como nós pensamos, porque nos é mais conveniente. E isso é uma característica humana. Nós fugimos do desprazer e tendemos a nos aproximar daquilo que nos causa prazer. Como, por exemplo, o sentimento de que eu tenho identidade com o outro, de que o outro entende o que eu estou pensando, entende o que eu estou sentindo, e é como se ele dissesse aquilo que eu tenho vontade de dizer. Mas nós não devemos nos deixar enganar por isso, porque o prejuízo pode ser muito grande. O espírito Erasto disse certa vez a Kardec, está grafado em um livro dos médiuns, é melhor que você possa rejeitar 10 verdades a assumir uma única mentira que venha comprometer todo o trabalho. E isso também ocorre conosco. Quantas vezes em relacionamentos amorosos, em relações profissionais, em relações de família, nós já fomos enganados por alguém que nós acreditávamos que tinha credibilidade, por alguém em que nós confiávamos e que com certeza deve nos ter deixado prejuízos inúmeros, às vezes prejuízos financeiros, outras vezes prejuízos afetivos, outras vezes prejuízos psicológicos por conta de abusos, manipulações, fragmentação da nossa autoestima, um sentimento de insegurança e pouca confiança, enfraquecimento de vínculos, porque a gente se desilude com uma pessoa e acha que não pode confiar em mais ninguém, enfim, uma série de prejuízos. Então, essa normativa, digamos assim, essa condução que Kardec faz em a codificação kardeciana vale perfeitamente para nós e para a forma como nós conduzimos as nossas vidas. Então, desde esse tempo, Jesus advertiu: muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu. E o que isso significa? Qual o significado? Qual a representação do Cristo? O Cristo, como ele mesmo disse, é o bom pastor. O Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O Cristo é a porta, é a videira verdadeira. Ou seja, é todo aquele ou aquela, ou toda ideia, todo ideal, todo projeto, todo objetivo que nós tomamos como absoluto e que passa a ter um poder extraordinário sobre as nossas vidas, porque assim nós concedemos. Os apóstolos concederam a autoridade de Jesus. Não que ele não tivesse autoridade moral, ele o tem. Mas no momento em que nós decidimos acreditar e seguir alguém e a sua ideia,
nós abraçamos a sua ideologia, a sua filosofia e acabamos copiando os seus passos. Quando a gente elege o Cristo, ótimo, mas quando a gente elege Beelzebul, Satanás, perdidos de nós. Só que a figura do Cristo e de Beelzebul e Satanás aqui não entendam como a materialização em uma pessoa. São elementos que a gente pode tomar como polaridades, como o bem e o mal que vige em nós. Por isso nós somos enganados. Por isso Cristo teve o cuidado de dizer que muitos viriam em seu nome dizendo Cristo sou eu e muitos acreditariam. Porque é dizer o que nós queremos ouvir, é reforçar os nossos maus pendores, é trabalhar nas nossas deficiências. E isso não é exatamente um demérito nosso. Nós estamos aqui reencarnados para isso. Nenhum de nós está reencarnado no planeta por outro motivo senão reforma íntima, transformarmos-nos moralmente, avaliar os nossos pensamentos, questionarmos em relação às nossas atitudes, ao que a gente tende a fazer, quais são as nossas tendências, quais as nossas inclinações. Daí a importância dessa advertência que o Cristo disse. E ele diz mais: haveis de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. Não parece que Jesus está falando para 2022, quando os especialistas da medicina, da psicologia, da psicanálise e todas as outras ciências que cuidam da saúde mental dizem, olha, o ser humano no século XXI tem passado a consumir exageradamente conteúdos de redes sociais, de TV e informação. Estamos na era da informação e tem um excesso de informação sendo veiculado. É preciso parcimônia, é preciso selecionar aquilo que nós assimilamos, porque nós também nos alimentamos psiquicamente de informações. Então, quando Jesus diz, cuidado para não vos alarmardes com as guerras e os rumores de guerras, implica principalmente duas coisas. Primeiro, cuidado com os boatos, com as expectativas de coisas que nos inquietam e que podem nem vir a se concretizar, porque a gente morre de véspera, porque a gente permanece em estado ansioso de hipervigilância, sofrendo tudo que está relacionado com aquela inquietação agora, com a ilusão que isso vai nos dar mais recursos e a gente se sente mais pronto para quando e se a inquietação se concretizar na nossa vida, a gente vai lidar com aquilo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais objetiva, mais assertiva. Lê do engano. Nós estamos padecendo do inferno desde já. É preciso deixar cada coisa ao seu tempo. Trabalhar hoje para aquilo que se apresenta com os recursos que eu tenho, enquanto eu não tenho recursos melhores ainda. E o amanhã, a Deus pertence. Isso não significa não ter planejamento. Isso não significa não cultivar a previdência. Então é vida louca. Eu vivo como se não houvesse amanhã. Apenas aproveito o momento. Não significa exatamente isso, mas significa que eu preciso estar em estado meditativo, exatamente como Cristo fazia. O estado meditativo não é necessariamente viver como um budista, com todo o nosso respeito pelos budistas, mas é estar aqui, agora, na Casa do Caminho, participando da palestra. Depois, quando a gente sair, a gente vai estar em outro lugar, fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Quando eu estou comendo, eu estou me alimentando. Quando eu estou tomando banho, eu estou tomando banho. Quantas vezes a gente se observa defasado, com o corpo presente no lugar e a cabeça pensando em outras cogitações? Isso influi no nosso estado de humor, no nosso estado de ânimo, nos perturba, deixando escapar o clima de serenidade e de paz, que é uma construção íntima, obstinada, de cada pequeno minuto, que é absolutamente importante para o nosso estado mental. Então, é importante que a gente possa entender
que essas mensagens de Jesus também estão perfeitamente contextualizadas com o nosso tempo. E ele vai dizer: não se questionem, em outras palavras, por conta de entender o porquê dessas coisas, se vitimizarem como se ocorresse uma catástrofe fora dos planos divinos. Ele expressamente diz: é preciso que essas coisas aconteçam. Por quê? O Espiritismo nos elucida. Parte terceira de O Livro dos Espíritos, lei de destruição. Kardec vai dizer: mas por que a lei de destruição? Deus não teria outras formas melhores, mais amenas, mais tranquilas, de trabalhar no espírito imortal, com o objetivo de que ele buscasse o melhor para si e para os outros? E os imortais vão responder: é evidentemente que sim. Deus tem recursos infinitos para isso e os usou com os seres humanos e os usa todo dia. Acontece que em algumas circunstâncias é preciso a destruição daquilo que foi construído de uma forma mal formada para que possa reconstruir em bases mais sólidas. Isso não acontece conosco ao longo da nossa vida? Quantas vezes nós, nos relacionamentos uns com os outros, no ambiente da família, no contexto social, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, a gente experimenta uma espécie de gênero de provas nos nossos relacionamentos. Às vezes uma tendência de se acercarem de mim pessoas com um certo perfil de temperamento ou de comportamento, como se a espiritualidade estivesse me treinando sobre como lidar com aquele tipo psicológico específico. E a diversidade dos tipos psicológicos é extraordinária sobre esse ponto, para que a gente vá se adaptando com essa diversidade, com essas diferenças e melhorando a nossa resposta na interação com o outro, dosando a agressividade e a violência, trabalhando também com o silêncio, que em algumas situações é omissão, mas em outras situações é de extrema sabedoria, para que a gente treine a capacidade de comunicação e de diálogo e assim vá melhorando a relação um com o outro. Então é preciso, por vezes, que haja uma destruição ou dos vínculos, ou de expectativas, ou de fantasias que a gente cria para que a gente possa se transformar. Assim como ocorre nos relacionamentos, também ocorre com a nossa vida e com a própria construção de Deus em relação à criação. Então Jesus é expresso. Essas coisas precisam acontecer, mas ainda não é o fim. E se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em todos os lugares, e isto é um princípio das dores. O que implica dizer, tanto de forma literal, como a gente vê, por conta do nosso egoísmo e orgulho, assim vão explicar os imortais a Kardec em O Livro dos Espíritos, as desigualdades sociais ainda estão presentes e marcadas no nosso planeta. Nós ainda não conseguimos erradicar a fome. É um dos objetivos, inclusive, de desenvolvimento sustentável, conforme preconizado pela ONU. A gente ainda ataca a integridade dos nossos ecossistemas, do meio ambiente, ainda experimentamos preconceitos diversos, né? Xenofobia, preconceito contra a mulher, preconceito racial, enfim. Então, todas essas dificuldades, elas ainda estão presentes e marcadas no nosso planeta, que são convites para que a gente possa exercitar a nossa humanidade e nos tratarmos de uma forma mais respeitosa, tolerante, de acordo com a diversidade. Mas também Jesus utiliza aqui uma linguagem simbólica. A nossa fome de paz, a nossa sede de conhecimento. Os terremotos, como vai dizer Kardec na mensagem, os tempos são chegados, na obra A Gênese, que não são mais as entranhas da terra que se movimentam e que promovem os cataclismas, os tsunamis, como nós observamos num passado não muito distante, os tremores de terra e todas as outras repercussões, mas os seios das famílias, que ocorrem verdadeiros cataclismas, que por vezes
nós nos deparamos com dissensões e pequenas discussões que acabam ruindo a estrutura de um lar, relacionamentos que perduravam por anos e que, por vezes, por uma dificuldade de compreensão, por uma ideologia política ou de outra ordem, chegam ao fim. Esses terremotos são um sinal expresso de que esses tempos de mudança são chegados. E como Kardec vai elucidar, ele vai dizer: essas mudanças não se operarão de um modo tranquilo ou sereno. Daí a fala de Jesus, muitas vezes retirada de contexto, quando ele diz que veio pela espada. Não que ele é um guerreiro, como é que eu posso dizer, medíocre, que empunha a espada para, com base na violência, dominar quem quer que seja. Mas porque a sua mensagem promove uma espécie de terremoto nos nossos corações que evidencia os nossos conflitos. E que nesse sentimento ambivalente, a gente ama e odeia. A gente se consola com a mensagem evangélica, mas também se preocupa, porque ela é dotada de amor, mas ao mesmo tempo de gravidade. Então, é nesse sentido que seria apenas o princípio das dores. Marca o processo de elaboração e de transformação íntima que está sendo operado nos nossos corações enquanto nós nos colocamos frente a essas adversidades. E aí, Jesus vai falar também sobre a tribulação, o fato de nós, enquanto cristãos, sermos mortos e odiados por conta do nome do Cristo. O fato de muitos sucumbirem das traições e das guerras intestinas, ou seja, de mesmos cidadãos sobre uma nação. Quando a gente observa as polarizações políticas no nosso país e em outros países ao redor do mundo, quando a gente observa polarizações do âmbito social e econômico também, a gente vê essa divisão. Essa divisão marca a necessidade de tomada de decisão. Ou seja, o momento não é mais para eu acho, eu espero, eu aguardo e assumindo com isso uma atitude paralisante. O momento é de arregaçar as mangas e nós realmente provarmos através dos nossos atos, do nosso comportamento, a filosofia moral que a gente abraça. Nós espíritas cremos na imortalidade. E como está a imortalidade provada através dos nossos comportamentos? Se a gente ainda atribui às tribulações da vida cotidiana um peso muitas vezes enorme, parecendo que vai acabar com a nossa vida. As dificuldades muito banais que nós precisamos experimentar no nosso dia a dia, que são pequenas lições para que a gente possa testificar a fé, a confiança, a perseverança e a capacidade de seguir adiante. Como que nós estamos vivendo conforme a imortalidade se nós tememos tanto aqueles que, como Jesus disse, podem aniquilar o nosso corpo? Isso não significa que a gente vá se apresentar sem defesas a quem queira nos matar, de um modo físico e de um modo simbólico, porque a gente sabe que a violência é graça no mundo. Mas, ao que me parece, é uma opinião pessoal, essas mortes, essas perseguições que Jesus aqui está propondo, falam justamente dessa atitude do cristão que se contrapõe ao movimento mesmista colocado na sociedade atual. Nós estamos agindo, pelo menos essa é a proposta, contrapostos na contramão dos valores esposados na sociedade atual. Extremamente exibicionista, ególatra, narcísica, que está direcionada para valores imediatos. O que Jesus nos convida são justamente para que a gente possa observar os valores imperecíveis, aqueles valores que estão na transcendência, além desse momento presente. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, ele vai dizer: nos dias de provação, como nas horas de venturas,
estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e de paz indescritível, dentro da qual devemos esperar as claridades do futuro. E aí, diante desse texto, a gente olha para a sociedade brigando por questiúnculas e se pergunta: como Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se a gente ainda não consegue se entender nas pequenas coisas? Como, nesses dias de provação, como nos momentos de felicidade, nós podemos exercitar esse laço de fraternidade e solidariedade, vendo o outro como irmão, se o outro insiste por vezes em se colocar como nosso inimigo. Veja que o que está sendo requisitado, a exortação do Cristo em relação a nós, da espiritualidade superior em relação a nós, para nós não é nada fácil. Eles não facilitaram o nosso trabalho. Porque ascender dói. Crescer e amar necessariamente pressupõe um esforço de devotamento e abnegação. E a gente vai ter que precisar aceitar aquilo que o profeta Joel, desde o Antigo Testamento, falava nas suas observações. Deixai-vos rasgar os vossos corações. Numa época em que se cultuavam os ídolos, em que se faziam oferendas físicas, de colheitas, de animais e até de pessoas para provar o amor divino, hoje a gente precisa colocar como oferenda o nosso próprio coração. Não desejar sempre deter a razão. Entender que por trás daquela postura enfática, agressiva, fanática, lunática, alienada, tem um espírito enfermo que é merecedor e credor de nossas preces. Se nós ainda conseguimos resguardar um laivo que seja de serenidade e de lucidez, que possamos ser hoje os novos pacificadores, colocando aquela água bendita da pacificação e da serenidade onde estejam se apresentando celeumas, sem sermos aqueles que ateamos mais fogo em relação a essas confusões. E principalmente, que ao invés de nós nos colocarmos como juízes implacáveis, nos recordemos da indulgência. Não fosse a indulgência de Jesus, não estaríamos aqui hoje. Por conta da sua indulgência, da sua infinita compaixão pela criatura humana, ele saiu dos páramos celestes para pisar os seus pés santos no lodaçal das nossas paixões, a fim de nos ensinar pelo exemplo a esperança e a caridade. Poderia ter enviado milhões de emissários, como o fez, que o antecederam e que o sucederam, mas também decidiu vir ele mesmo para resgatar da criatura humana aquilo que de melhor nós possuíamos quando nem acreditávamos e talvez ainda hoje não acreditemos que possuímos. Guardadas as devidas proporções, que nós também possamos, ao invés de olhar para os defeitos e para a crítica dos outros, ver o que de especial eu posso aprender com cada situação, com cada pessoa, com cada experiência que eu precisar enfrentar durante esta curta passagem sobre a Terra. E aí, meus amigos, já chegando para o final, no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, há uma mensagem assinada por um espírito israelita que fala para nós no item 9 sobre a nova era. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e que estabelece entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida e que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Que a gente não tome o Espiritismo como arma para submeter as nossas convicções, quem quer que seja.
Que a gente não tome o Espiritismo como privilégio, porque eu sei o que sei graças à literatura mediúnica e à codificação kardeciana. Mas que o Espiritismo seja um farol para iluminar a minha vida e iluminar também a vida daqueles que se cercam de mim nessa experiência. E gostaria agora de convidá-los, aqueles que assim desejarem, para que juntos nós possamos, recordando o capítulo 30 de Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, uma escrava cristã que havia sido presa na expectativa de ser lançada no circo do martírio, começa a se desesperar, ficar ansiosa, chorar convulsivamente. Maria de Nazaré, que havia desencarnado e já estava retornando aos braços de Deus, antes de abandonar a terra, pede a seu filho: eu quero passar naquela prisão e eu quero insuflar no ânimo dos cristãos que estão entregando o seu corpo vivo às feras esfaimadas, insuflar alegria, desprendimento. Quero deixar-lhes um toque de esperança e de serenidade, que eles o façam, mas o façam com caridade. E naquele momento a presença de Maria fez o estado de ânimo da jovem se transformar, e ela começou a cantar. Canto esse que a gente também observa em igrejas evangélicas, né, em que a gente tem os louvores, em que a gente exalta a grandeza celeste, a grandeza divina, o amor de Deus por nós. E por que não nós também a fazer? Então gostaria de convidá-los para que a gente possa cantar junto a oração de São Francisco. Muito obrigada, gente. Muita paz.